Esse momento aqui, a gente se alegrou desde o primeiro momento que a gente entrou aqui. A gente já gostou da entrada. O Senhor já foi alegrando o nosso coração. E agradecer a Deus por essa oportunidade da gente estar aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor, que a cada dia tem nos sustentado nos momentos difíceis das nossas vidas. O Senhor tem sido a nossa âncora, o Senhor tem sido a nossa força, porque a gente tem visto que não tem sido fácil e cada dia que passa está piorando. E às vezes a gente acha que a gente vai desfalecer, a nossa fé vai desfalecer, mas no outro dia a gente amanhece igual umas leoas, uns leões novamente, né, para guerrear e para lutar. Porque se depender da nossa carne, a gente não vence. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos fortalece e nos renova todos os dias. E é por isso que nós ainda estamos de pé e iremos continuar de pé, por causa da força do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler aqui uma passagem de João 3, alguns versículos aqui. Nicodemos visita a Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe respondeu Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. Aqui a gente vê uma conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, ele era um fariseu, ele pertencia a uma seita. Mas Nicodemos começou a ver e a saber dos milagres que Jesus fazia. Então ele despertou aquela curiosidade. Sendo ele de uma outra parte, ele teve receio de encontrar, eu acredito, né, durante o dia, que a Bíblia fala que ele foi de noite. Quem vai de noite, a gente vai escondido, né? Então, como ele não era um seguidor de Jesus, mas ele tinha aquela curiosidade de ver aquelas maravilhas que Jesus estava fazendo, ele queria saber.
ele disse, não, esse homem é diferente, Deus é com ele, porque se Deus não for com ele, ele não tem como fazer esses sinais que ele faz. Eu vou lá conversar com ele. Só que quando Nicodemos começa a conversar com Jesus, Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo. E Nicodemos, a gente vê aqui a ignorância de Nicodemos. Porque Nicodemos, ele não entende das coisas dos céus. E Jesus, ele vai e fala duro com ele. Ele diz assim, tu és mestre e tu não sabe? Nicodemos, ele conhecia a Torá. Ele conhecia a lei de Moisés. Mas ele não conhecia o próprio Deus. Ele conhecia as leis, mas ele não conhecia aquele que ordenou e que fez as leis. E aqui ele fica sem saber o que é que eu vou fazer para nascer de novo. Vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Jesus diz, não, é da água e do Espírito. E a gente sabe que o batismo na água é para o arrependimento, para a morte, para a nossa morte carnal. E quando a gente sai da água, a gente recebe o Espírito de vida. Então nós morremos para a nossa carne e nascemos para o Espírito. É onde Jesus fala, se você não nascer da água e do Espírito, você precisa morrer e nascer de novo. Nascer de novo é quando nós recebemos Jesus na nossa vida, que nós recebemos o Espírito Santo. E uma coisa aqui também que me chama a atenção é que Nicodemos, ele reconhece que Jesus é diferente. Ele reconhece que Deus é com ele. Ele reconhece. Então, assim, eu vejo que não basta apenas reconhecer Jesus como Filho de Deus. É preciso nascer de novo. Às vezes nós estamos pregando, nós conhecemos a palavra, estudamos, mas nós ainda não nascemos de novo. Ainda estamos com uma velha natureza, a natureza que não perdoa, como foi dito aqui, a natureza que guarda mágoa, a natureza que implica com o irmão, que briga com o pastor. Não nasceu de novo. Conhece a palavra, prega a palavra, mas ainda não nasceu de novo. E Jesus é claro em dizer que se a gente não nascer de novo, se a gente não abandonar nossa velha natureza, não adianta pregar, não adianta louvar, não adianta fazer nada, porque nós não herdaremos o reino de Deus. Não é fácil a gente renunciar, mas com a força do Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, o Espírito traz vida, e vida espiritual. O Espírito, quando a gente ora, quando a gente busca, a gente fortalece o nosso espírito, e assim nós vamos vencendo a nossa natureza pecaminosa. Porque Deus fala que o homem, ele é continuamente mau. Então não adianta, a gente querer ser uma coisa que a gente não é. A gente tem que admitir diante do Senhor que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos ruins. E o Espírito Santo aqui transforma a nossa natureza. Jesus, ele não tem problema com o pecador, porque ele veio para o pecador, mas ele veio para aquele que precisa, que admite que precisa. Então nós todos os dias nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar na nossa natureza ruim, a nossa natureza que foi deturpada lá no Éden. Então não tem como a gente esconder. Não é porque a gente está pregando, não é porque a gente está aqui, que a nossa natureza não é ruim, não, gente. Se a gente deixar, tem momentos que a gente vai à forra. Se não é o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para nos tirar ali, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, a gente faz o que é errado. Mas quando o Espírito Santo nos convence, a gente sabe que aquilo não nos convém mais, porque nascemos de novo. E tem outra, para encerrar aqui, tem outra parte aqui que eu acho muito interessante. É quando Jesus fala que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que seja levantado o Filho do Homem, para que todos aqueles que nele crê tenham vida eterna. Houve uma época em Israel onde o pecado, as pessoas ali se entregaram ao pecado.
E uma coisa que foi alastrada dentro de Israel, dentro do arraial, foi as víboras. O Senhor enviou víboras e muitas cobras mordiam ali, muitos povos ali em Israel, as cobras mordiam ali e eles morriam. Então morreu muita gente em Israel. E aí Moisés orou ao Senhor e ele disse: Moisés, faz uma serpente de bronze e levanta no deserto. E todos aqueles que foram picados pela cobra vai olhar para a serpente e vai ficar curado. E ali Jesus diz, assim como foi a serpente, que aquelas pessoas olhavam e ficavam curados, assim também será levantado o Filho do Homem. E Jesus foi levantado numa cruz para que todos nós, com as nossas doenças, com as nossas enfermidades, com o nosso pecado, olhasse para Jesus e fôssemos salvos e curados. Aquela cobra ali representava a imagem da maldição dentro de Israel. Era o símbolo do pecado, da maldição que estava em Israel. Então, quando olhava para o símbolo do pecado ali, eles lembravam do seu pecado e se arrependiam e eles seriam curados. E assim Jesus foi levantado. Jesus ele foi levantado como símbolo da maldição do pecado. A Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Então Jesus estava ali representando, o pecado, recebendo ali a punição pela maldição do nosso pecado. Para que todos nós, quando olhássemos para a cruz e aceitasse Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós teríamos a vida eterna. E todos nós aqui olhamos para a cruz. Quando Jesus foi levantado no Calvário, nós olhamos